Fala aí pessoal, beleza? Que dia histórico para o mundo da programação, mais especificamente para o pessoal de .NET. A gente acabou de ter a notícia aí que o Rider, a melhor ideia para desenvolvimento com .NET, na minha opinião, está agora gratuito para uso não comercial. Vou comentar com vocês todos os prós e contras dessa licença, por que eu gosto do Rider e por que você devia dar uma chance para ele. Nessa próxima quinta, no dia 31 de outubro, Halloween, a gente vai fazer uma mega live aqui no Balta em comemoração ao Halloween, mas claro, a finalização do nosso desafio Caça aos Bugs. Então vou mencionar aí quem são os vencedores, vou dar algumas dicas aí de como poderia ter resolvido o desafio. Se você não resolveu, você pode participar depois também, né? Só que vai valer os prêmios aí que eu vou distribuir durante a live. E a gente vai fazer também uma masterclass sobre testes de unidade. Vou ensinar vocês várias dicas e truques aí sobre testes de unidade que vai com certeza elevar o seu nível aí como desenvolvedor, tá? Vai ser um mega evento aí, então clica aqui no link já para saber todos os detalhes e para participar da nossa live. Vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Mas bora lá, pessoal, o Rider, né, uma ideia da JetBrains. A JetBrains tem ótimos produtos. Eu não uso só o Rider, eu uso também o Rust Rover, que é uma ideia para trabalhar com Rust deles. Eu uso o DataGrip para trabalhar com dados. Eu já usei o WebStorm no começo de carreira, que também ficou gratuito agora, e já usei diversos outros produtos da JetBrains. Inclusive, eles têm uma extensão muito famosa chamada ReSharper, que é para o Visual Studio e que já está embutida dentro do Rider. Então, se você usar o Rider, você já tem o ReSharper, mas se você usa o Visual Studio, o ReSharper, ele tem uma extensão, né, para o Visual Studio. Ele adiciona funcionalidades aí na hora de desenvolver com o C# dentro do Visual Studio, tá? Ele não está em uso gratuito, tá? Eu vou comentar um pouco sobre ele aqui mais adiante no vídeo. Eu vou comentar também por que eu acho que você deve usar o ReSharper aí, que ele traz muita produtividade. Um disclaimer aqui, eu tenho o Rider gratuito por conta do MVP, a JetBrains fornece toda a linha de produtos dela para os MVPs, mas eu não estou sendo pago, não estou sendo patrocinado em nenhum momento para falar do Rider aqui. Eu estou falando dele porque realmente gosto e uso o produto já há um bom tempo, né? Inclusive, a maioria dos vídeos aqui do canal, acho que são com o Rider, né? Vocês devem ter percebido isso. Mas voltando ao tópico aqui, né? O Rider, ele ganhou muito espaço por duas features que ele tem aí que são sensacionais, né? E que o Visual Studio não tem. Primeiro ponto, eu não sou contra o uso do Visual Studio, eu não odeio o Visual Studio, gente. Eu usei o Visual Studio por muito tempo, tá? E eu vou comentar aqui com vocês por que eu parei de usar o Visual Studio, mas eu usei ele por muito tempo mesmo, tipo mais de uma década aí, tranquilamente eu usei o Visual Studio. Comecei lá com o .NET em 2003 com o Visual Studio, parei ali, acho que em 2015, 16 mais ou menos, que eu dei uma pausa de usar. Mas assim, eu ainda tenho o Visual Studio instalado e já trabalho muita coisa com o Visual Studio aqui, às vezes faço demo, features novas que saem no Visual Studio, né, que é uma coisa que quem trabalha com o Visual Studio sempre vai ter. Então, quando sair novas funcionalidades, pode esperar sair primeiro para o Visual Studio, né, com certeza. Então, quando eu trabalhei com Aspire, montei material para vocês de Aspire, da imersão que a gente fez lá, que é uma novidade, saiu primeiro para o Visual Studio. Então, eu precisei do Visual Studio para fazer algumas coisas. Não tenho nada contra o trabalho com ele, tá? Só que o Rider tem três na verdade, que me fazem gostar muito dele, tá? O primeiro é ser multiplataforma. Então, como muitos de vocês já sabem, minha stack aqui para trabalho de hardware é Apple. Então, eu gravo no Mac, edito no Mac, né? Às vezes, hoje a gente tem um editor, mas às vezes quando precisa picotar, fazer alguma coisa, eu faço isso no Mac. E, consequentemente, eu desenvolvo no Mac. Eu gosto muito do Swift, muito do Xcode, de testar essas funcionalidades. Trabalhar com mobile no Mac é melhor por conta do iOS, talvez seja a melhor saída, né, por conta do iOS, que não dá para trabalhar em outras máquinas, não dá para trabalhar no Windows com o iOS, né, o Android é mais flexível nessa parte. Tem a questão também do ambiente de desenvolvimento, né, eu prefiro mais ambientes Unix-like do que Windows-like hoje para desenvolvimento. Não acho que o que eu faço seja exclusivo do Mac, tá? Eu acho que eu poderia fazer o mesmo que eu faço no Mac no Windows, pagando mais barato no laptop, tá? É puramente frescura, na minha opinião. Mas é que eu tô acostumado, eu tenho todo o stack aqui, iPad, o iPhone, então copia do iPhone, já cola no Mac, então fica mais fácil para eu trabalhar, tá? Para escrever conteúdo, para criar conteúdo, é mais fácil também no Mac por conta dessas facilidades que ele tem. Então, assim, isso já me ajuda bastante, então eu acabo usando a stack do Mac. Novamente, não é por necessidade, é por pura frescura nessa parte, tá? Eu sei que vocês me perguntam muito, qual que é a vantagem usar Mac? Para desenvolvimento web, nenhum. Desenvolvimento mobile, né, a gente sabe que precisa do Mac aí para compilar para iOS, então não tem jeito mesmo, tá? De resto, para mim é tudo muito igual, muito parecido. Mas dito isso, não existe um Visual Studio para Mac. Existiu um Visual Studio for Mac que foi descontinuado,
tá? E ele não chegava a 10% aí do que o Visual Studio oferecia. Era muito fraco, faltavam recursos, os recursos que tinha às vezes travava, funcionava, era um pouco lento. Era um produto muito estranho. Ele estava sendo reescrito, a Microsoft estava reescrevendo ele do zero, o que me empolgou muito. Eu falei, caramba, pela primeira vez a gente vai ter um Visual Studio aí a nível de Visual Studio para Mac, mas o projeto foi descontinuado. A demanda por Visual Studio no Mac, eu acredito que seja muito baixa, representa pouquíssimo mercado, então quase que não compensa. Acredito eu que esses esforços do Visual Studio for Mac foram investidos no Visual Studio Code, já que a gente tem um C# Dev Kit agora dentro do Visual Studio Code que ajuda muito no desenvolvimento do .NET, tá? Mas eu tenho duas ressalvas em relação ao Dev Kit. Tá? Primeiro, ele não é gratuito, ele é pago, tá? Então ele entra no mesmo esquema de licença do Visual Studio, que eu vou falar aqui já já. E segundo, ele não traz todas as funcionalidades, tá? O Visual Studio é uma IDE, o Visual Studio Code é um editor de código, então eles estão em níveis diferentes, tá? Então, mesmo assim, eu não consigo trabalhar com a stack .NET no Mac, tá? Mesmo tendo o Visual Studio Code, mesmo com o Visual Studio for Mac, ainda não era uma boa experiência. O Rider, o primeiro ponto positivo dele é que a mesma ideia ela roda em Windows, Mac e Linux, ou seja, é a mesma ideia, gente, é a mesma. Eu não estou falando de versões diferentes, de compilação, nada, é a mesma ideia. Então isso para mim já ganhou eu ali. Então eu falei, putz, é uma ideia que funciona bem, tinha uma boa funcionalidade, né, que era bacana e que era a mesma para todos. Então eu podia gravar aula no Mac, podia gravar aula no Windows e tava tudo ok, tá? Então muitas vezes eu fazia as aulas no Mac, mas gravava no Windows, né? Então eu tinha um setup aqui de gravação diferente, que era uma máquina, um desktop, gravava no Windows e fazer as aulas no Mac, depois gravar no Visual Studio, às vezes eu me perdia, às vezes não eram as mesmas opções que tinham ali, né? Era um pouco diferente, por mais que todas as funcionalidades que um tem, o outro acho que tem também. O Visual Studio acho que é um pouco melhor para a parte de Windows Development, né? Para algumas coisas que são mais atreladas com Windows. Mas para a parte web, assim, que eu fazia, os dois eram muito bons, muito iguais em funcionalidades, mas as coisas ficavam em lugares diferentes. Então, para dar aula, acabava sendo ruim. Então, eu optei mais pelo Rider aí já. Então, só aí já era matador. Mas o segundo ponto que me cativou muito no Rider é a performance dele, tá? Então, o Rider, para mim, tá? Na minha concepção, ele roda muito mais macio que o Visual Studio. Então, eu tenho essa sensação. Tudo bem que eu tenho uma máquina um pouco mais potente aqui, porque eu preciso gravar, fazer um monte de coisa na máquina. Mas, assim, a sensação que eu tenho é que ele roda de uma forma mais tranquila do que o Visual Studio, tá? Se eu não me engano, tá? Se eu não estou enganado, ele já tinha compilação ARM, já tinha compilação x64 bem antes do Visual Studio. O Visual Studio veio depois desse tipo de compilação, então o Visual Studio acho que parou muito no tempo, ficou muito para trás. Hoje é uma nova ferramenta, tem recebido bastante atualizações, estão correndo muito atrás, mas mesmo assim, eu ainda acho hoje que a performance no Rider é melhor, tá? Pode ser só sensação minha, pode ser só fanboyzismo meu. Vocês deixam no comentário aí se eu tô viajando ou não. Mas assim, a sensação que eu tenho é que é mais rápido, tá? Que o Visual Studio, principalmente quando a gente instala o ReSharper no Visual Studio, que eu vou falar já, tá? E ele já tem as compilações nativas aqui, eu já consigo usar no Mac de forma nativa, com o chip ARM aqui, o que é muito bacana. Fora esses dois pontos, né, entra a questão do ReSharper aí também, tá? O ReSharper, ele é um plugin pro Visual Studio, eu não sei se ele nasceu antes do Rider, né? Acredito que sim, acredito que ele nasceu como um plugin pro Visual Studio e depois, quando a JetBrains lançou o Rider, já lançou o ReSharper embutido nele, tá? E o ReSharper, ele é um plugin que não dá para viver sem no Visual Studio. Então ele ajuda na refatoração de código, ele ajuda na sugestão de código, ele traz muita melhoria, muito performance e produtividade pra gente na hora de desenvolver, tá? Não dá para aceitar cegamente as sugestões que o ReSharper nos dá sempre, mas assim, ele é um ótimo guia pra gente, tá? Então às vezes você tem um for each, você quer transformar esse for each numa consulta link ali, numa linha só, ele faz isso com muita tranquilidade pra gente, tá? Então se você souber o que quer, o ReSharper te ajuda muito, tá? Fora recursos como ajustar namespaces de todas as classes, refatorar, mover o código de uma classe com arquivo externo. Então, assim, é muita coisa que o ReSharper traz e que ele torna ele um esteroide aí pro Visual Studio, tá? Então eu recomendo muito o uso dele dentro do Visual Studio. Então o Visual Studio sozinho, ele já é muito bom, não tenho do que reclamar. Com o ReSharper eu acredito que ele fica ainda melhor, né? Mas daí a gente tem um adicional aí, tá? Enquanto no caso do Rider em si, o ReSharper ele já vem embutido. E na minha opinião, o ReSharper dentro do Rider, ele roda muito melhor do que no Visual Studio. Também quero ouvir a opinião de vocês aí que usam mais o Visual Studio. Eu não uso tanto o Visual Studio assim para ter tanta propriedade para falar disso aqui, mas é a sensação que eu tenho, tá? Quando eu executo o Visual Studio normal ali, ele ok na minha máquina. Quando eu instalo o ReSharper, ele dá uma sentada assim, ele fica
bem mais lento ali, consome bem mais memória, só que o mesmo não acontece no Rider, tá? Obviamente, né, porque já tá embutido, já tá tudo, né, não é uma extensão à parte ali tentando se comunicar com outra camada, e sim tudo junto ali rodando, né? Mas a sensação que eu tenho é essa. Então, assim, o terceiro benefício do Rider para mim aí é trazer o ReSharper integrado, mas com uma performance melhor, tá? Então, na minha opinião, ele vai rodar mais tranquilo aí na sua máquina. Mas para não ficar só puxando o saco do Rider aqui, gente, eu quero comentar agora um pouco sobre as licenças, tá? Essa questão de licenciamento. Há um tempo atrás, eu entrei em contato com a JetBrains e pedi para eles licença para os alunos do Balta, né? A gente até anunciou isso aí, mas claro, hoje a gente tem na base 70 mil alunos, então imagina 70 mil licenças aí, não ia rolar, né? Uma das coisas que eu acho que o Rider ficou sempre para trás em relação ao Visual Studio foi justamente o esquema de licença, tá? E eu acho que ele ainda continua para trás, mesmo sendo gratuito para uso não comercial. Isso porque se você for no site da JetBrains e se cadastrar lá, você já consegue uma licença, um trial aí para usar por 6 meses, depois até renovar esse trial, mesmo que você não seja aluno de nada, você consegue fazer isso lá, tá? No site da JetBrains, mas é para uso não comercial. Enquanto o Visual Studio Community, ele é o uso comercial, tá? Se a sua empresa tem até 5 usuários, fatura até X milhões de reais, né, ou de dólares aí por ano, tá? Então ele já é uma licença que você pode utilizar no dia a dia, enquanto o JetBrains Rider não. Teoricamente você não pode utilizar o JetBrains para fazer um software para sua empresa, tá? Então esse ponto eu acho que é um bloqueio, acho que eles perdem um pouco a oportunidade aí de criar um produto para concorrer direto com o Visual Studio, um produto de entrada para entrar num enterprise level. Eu não sei se isso faz parte também de uma estratégia deles em conjunto com a Microsoft, porque eles sempre foram muito parceiros da Microsoft. E acredito que bater assim no Visual Studio direto não seja uma boa estratégia, tá? Eu, particularmente, não sei se eu faria isso também se eu tivesse um produto cujo minha concorrente é a Microsoft. É muito grande, tem muito poder, tem muito acesso dentro das empresas, né? Então muitas empresas usam o Visual Studio por questão de licenciamento. O Visual Studio na versão Professional, ele chega a sair $45 por usuário. Então é uma licença relativamente barata. O Rider Enterprise, ele passa dos $300, né? Então, mesmo que você compre o Visual Studio e adicione o ReSharper em cima, você ainda tem uma licença mais barata do que o Rider, tá? Então, nesse ponto, né, na questão de licença aí, eu acho que ainda tá para trás. Eu acho que poderia ter uma licença do Rider aí, mesmo que fosse menor, né? Fala assim, então, para um usuário e para até 100 mil de faturamento, 100k dólares ano, né? Você pode usar gratuitamente o Rider, depois disso você tem que pagar. Então, eu acredito que fosse um meio termo bacana aí, tá? Eu acho que esse modelo de licença a gente tem que tomar cuidado, porque depois você obviamente vai viciar nessa ferramenta, porque é uma ferramenta muito boa, e você tem que já ter isso aí calculado. Pra gente aqui no Brasil, $300 convertidos em reais, acaba sendo um valorzinho alto aí, e isso é por desenvolvedor, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque se você tem 500, 600 desenvolvedores aí na sua empresa, você imagina quanto que não vai ter de buraco aí na fatura, tá? Fora isso, o esquema de licenciamento da Microsoft muitas vezes inclui muitas ferramentas junto. Então isso ajuda muito na questão da comercialização do Visual Studio, pessoal. Por exemplo, aqui no Balta a gente usa Office 365, então a gente já tem um acesso a determinadas funcionalidades, a determinados apps da Microsoft. Quando você vai para o MSDN, né, para o Developer Network da Microsoft, você tem acesso ao Windows, você tem acesso ao Visual Studio, você tem acesso à computação na nuvem com Azure. Então são muitos benefícios dentro de um pacote só de assinatura. Então acaba compensando. O Visual Studio acaba saindo às vezes quase de graça nessas assinaturas aí, né? Dependendo do nível de parceria que sua empresa tem com a Microsoft. Então, nesse esquema de licenciamento, ainda tem muita coisa para ser explorado, mas de maneira alguma isso tira o brilho aí da JetBrains ter conseguido liberar gratuitamente aí pra gente utilizar, né? Pelo menos os cursos aqui, tudo. Você vai poder fazer com o Rider, você vai poder me acompanhar de pertinho agora. Já estava preparando máquina aqui para gravar com Windows, Visual Studio Code. Agora dá para fazer tudo no Rider aqui, e com certeza a minha ideia favorita, eu estou muito empolgado com isso. Mas é isso aí, pessoal, eu queria ouvir de vocês agora o que vocês acharam dessa notícia, vocês estão na expectativa para usar o Rider, vocês já testaram o Rider aí, gostaram? Deixa seu comentário aqui, que é muito importante para a gente fomentar o assunto, tá bom? Espero todos vocês na live de quinta-feira aí, um abraço e até o próximo vídeo.